Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre os principais crimes contra o patrimônio, vamos conversar agora sobre a apropriação indébita, trazendo uma introdução. O Código Penal, ele descreve 5 espécies de apropriação indébita. A apropriação indébita propriamente dita, o comum, que é a do 168, apropriação indébita previdenciária do 168A, apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força maior do 169 caput, e as figuras de apropriação indébita do parágrafo único do 169, que é a apropriação de tesouro e a apropriação de coisa achada. Existem também tipos específicos de apropriação indébita previstos em leis especiais ou extravagantes, como, por exemplo, no Estatuto do Idoso, né? Lá que fala em apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, e traz a mesma pena prevista para o crime de apropriação indébita propriamente dita, do 168, que também é a mesma pena prevista para o crime de furto. Bom, falando agora especificamente acerca do 168 do Código Penal, o crime de apropriação indébita do 168, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo e façam a leitura do 168, tá? Desse artigo todo, pausem o vídeo e façam a leitura. Dando seguimento, falando agora sobre o valor protegido, né? O objeto jurídico é o patrimônio e o objeto material é a coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel, cuidado. Não, o imóvel, obviamente, ele não pode ser objeto do crime de apropriação indébita. Por quê, professora? Porque o imóvel, ele não se transmite pela tradição, pela entrega do bem a uma outra pessoa. Ele se transmite por escritura pública, né? Por transcrição, escritura pública registrada. E aí tem um caso curioso que o Nutt coloca no livro dele, 2020, que é sobre a possibilidade de alguém que aluga um imóvel e nesse imóvel tem uma estátua. E o agente, no final da locação, arranca essa estátua do chão e leva com ele. Teria cometido apropriação indébita? Não, porque a apropriação indébita não lida com violência contra a coisa, né? E se a estátua faz parte do bem imóvel, grudada ao solo, aí seria o caso do furto, do agente ter praticado o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Quanto ao tipo objetivo, né, analisando esses elementos objetivos do tipo penal, nós temos o apropriar-se, a conduta de apropriar-se, que seria apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa. E nós temos também como elemento normativo alheia, né, que aponta pertencer a outra pessoa que não o agente da conduta. Imóvel, nós temos aqui o conceito penal, que é aplicável a tudo que é passível de mobilidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa pergunta que eu coloquei aqui. Coisa fungível, que é aquela substituível por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade, como dinheiro. Pode ser objeto de apropriação indébita? E não dá para ter apropriação no caso da coisa fungível, tá? Quando ela for dada em empréstimo ou em depósito. Nessas condições, não tem como existir o crime de apropriação indébita quando o objeto for algo, uma coisa fungível, né? Porque nessa situação a gente está transferindo domínio. Por exemplo, A entregar B uma quantia em dinheiro para que guarde durante um tempo, tipo um empréstimo, né? E B, ele vai consumir aquele montante e ele vai poder repor com uma outra quantia, né? Com dinheiro também. Então, quando A exigir de volta a quantia de B, B vai poder repor por outra da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Foi um empréstimo, ele transferiu o domínio. Agora, se a quantia, e aí nesse caso, tenham atenção, se a quantia for dada por A B, para que B entregue a C e B se apossa dessa quantia, aí sim nós podemos falar em apropriação indébita, porque não houve um empréstimo para B, né? Ele era apenas, ele estava servindo apenas como
a pessoa queria transferir esse dinheiro para uma outra pessoa. Então, nesse caso, ele cometeu, sim, um crime de apropriação indébita. Então, a resposta aqui seria depende. Essa coisa fungível, via de regra, não pode ser objeto de apropriação indébita. Se ela for dada em empréstimo ou depósito, não pode ser objeto de apropriação indébita, porque aí houve a transferência do domínio, ok? Dando continuidade, ainda sobre o tipo objetivo, a posse ou a detenção, elas devem existir previamente ao crime e precisam ser legítimas. Então, pessoal, cuidado. Essa posse, ela deve existir previamente ao crime e precisam ser legítimas. A coisa, ela precisa ter sido dada ao agente para que ele dela usufrua, tá? Exercite a sua posse direta, tá? Ou sob as instruções, seja sob as instruções de quem lhe confiou, lhe entregou a posse, ou não, mas em todo caso, ele tinha a posse legítima. O proprietário lhe deu a posse daquele bem, ok? A posse. Não houve a transferência da propriedade. Então, aquela pessoa poderia usufruir daquele bem. Então, chega um determinado momento em que o dono da coisa a pede de volta e o agente se nega a devolver, ok? O agente, no primeiro momento, existe a confiança do proprietário entregando algo para a guarda e uso do agente. E aí existe um momento em que o agente é chamado a devolver o bem que lhe foi confiado. E ele se nega a fazer isso. No momento em que ele se nega, vai existir a inversão da posse, ou seja, a posse passa de legítima para ilegítima. É o momento em que se consuma esse delito, certo? Então, era uma posse lícita, uma posse legítima, que é diferente do furto. No furto, o agente, ele subtrai a coisa e desde então ele passa a ter uma posse ilícita. E aqui não, o agente primeiro tinha uma posse legítima, lícita, e a partir do momento em que ele, estando com aquele bem, passa a querer ser dono daquele bem, passa a agir como sendo dono daquele bem, por exemplo, se negando a devolvê-lo, ele está praticando o crime de apropriação indébita. Por isso que a apropriação indébita, ela é considerada uma lesão ao direito patrimonial sobre coisa móvel, mediante abuso da posse ou da detenção não criminosamente conseguida. O ofendido deve entregar o bem ao agente de forma livre e espontânea, ok? Então, cuidado que existe uma diferença entre apropriação indébita e furto, como eu já mencionei. O furto, ele demanda que o autor não possua a coisa em seu poder antes da conduta típica subtrair, né? Obviamente, ele não tinha a posse, ele vai subtrair aquele bem. A apropriação indébita pressupõe que o agente já tem a coisa sob seu poder, então o agente já tinha a posse. Ele já tinha uma posse desvigiada, né? Se fosse uma posse vigiada, ele teria cometido o furto, porque essa posse não seria legítima, não seria lícita. Então, cuidado também que o sujeito ele deve ingressar na posse do objeto de boa fé. Olha só os requisitos ou pressupostos, tá? Para que se configure esse delito, exigem-se os seguintes requisitos. A posse ou a detenção, elas têm que ser legítimas. O agente tinha que ter boa fé no momento que ele ingressa na posse ou detenção do bem. Então, ele faz isso de boa fé. Ele já não faz isso premeditando ter aquela posse para ficar com o bem, para se apropriar, se assenhorar. Não. Ele iria ter só a posse. E existe um determinado momento, depois que ele tem essa posse legítima, que ele resolve ficar com aquele bem para si, se apropriar, né? Ou dispor dele, vendendo para uma terceira pessoa, enfim, praticar os poderes conferentes à propriedade. Então, existe um momento em que vai ocorrer a inversão do ânimo da posse. Por exemplo, eu pego um celular emprestado de uma amiga. Uma amiga me empresta o celular, porque o meu quebrou, estou precisando, vou passar um tempo com esse celular dela até eu poder comprar o meu. E aí existe um momento em que eu gosto tanto do celular, eu penso, não, eu não vou mais devolver para ela não, vou ficar com ele para mim. E passo a agir, quando ela pede de volta o celular, eu me recuso a devolver. Ou
resolvo vender o celular para uma terceira pessoa, enfim, eu ajo como dona, como proprietária desse celular. A partir desse momento aconteceu o crime de apropriação indébita. Ele veio para minha posse de maneira legítima, ela me emprestou, ela concedeu a posse. E existiu um determinado momento em que eu resolvi querer aquele celular para mim, depois de já estar com a posse. Se a posse for obtida mediante violência, fraude ou erro, a gente não vai ter uma posse lícita, é uma posse ilícita. Então, não vamos ter os pressupostos do crime de apropriação indébita. Então, o pressuposto do crime de apropriação indébita é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. Exige-se que aconteça a inversão do título da posse sobre o objeto, tá? Significa dizer que o sujeito ele vai passar a agir como se fosse dono, tá? Como é que esse comportamento acontece? Esse comportamento se dá de duas formas distintas, né? A primeira, que é a apropriação propriamente dita, ou a apropriação indébita própria, quando o agente pratica atos de disposição. Por exemplo, vendendo, desviando, doando, consumindo até que a coisa não exista mais, ocultando, alugando, por exemplo, o bem a uma outra pessoa. E um segundo comportamento seria a negativa de restituição, ou seja, quando a vítima requer a devolução do bem e a pessoa se nega a fazê-lo. Cuidado, só voltando aqui, cuidado para não confundir o crime de apropriação indébita com o de disposição de coisa alheia como própria, tá? No crime de disposição de coisa alheia como própria, lá do 171, parágrafo 2º, inciso 1, o objeto material pode ser tanto coisa móvel quanto imóvel. E aqui na apropriação, o sujeito tem a posse e a detenção legítima da coisa. No disposição de coisa alheia como própria, o agente não tem sequer a posse do objeto. É um crime que não se preocupem que nós ainda iremos falar sobre ele. Outro cuidado para vocês terem também é no caso da pessoa que ao receber um objeto por engano, percebe o equívoco, mas fica em silêncio e aceita receber aquele objeto. Por exemplo, uma pessoa recebe na sua casa um entregador de imóveis que está trazendo de eletrodoméstico, de uma loja, enfim, e está trazendo uma televisão. E aí, a pessoa, naquela hora que abre a porta e vê o entregador, se dá conta de que a encomenda não era para ela, era para o vizinho, mas não diz nada e recebe o bem. Nesse caso, esse silêncio equivale ao emprego da fraude. O crime é estelionato, é 171. Agora, se o agente não percebe o erro, recebe aquela televisão, eu acho que foi meu colega de apartamento que comprou, vou receber aqui, não percebe o erro, mas depois, no momento em que já está na posse daquele bem, percebe aquele erro e decide mesmo assim ficar para ele. Então, como ele já tinha a posse, e não foi uma posse de má fé, foi uma posse de boa fé, ele vai incorrer no crime de apropriação de coisa havida por erro, que é o do 169, que eu também vou retomar e vou falar com eles sobre ele daqui a pouco, tá? Então, o sujeito, quando ingressa na posse do objeto de boa fé, significa que ele no momento em que ele ia ter essa posse, ele não tinha a intenção de se apropriar, beleza? Ele é o contrário da má fé. Bom, sobre a questão do direito de retenção e de compensação, não existe o crime de apropriação indébita. É o exercício regular de um direito. São institutos da retenção e da compensação disciplinados lá no Código Civil. Por exemplo, quem tem direito de retenção? O locatário, o depositário, o mandatário, o transportador, tá? O credor pignoratício. E o direito de compensação também são institutos lá do Código Civil. Eu só queria chamar a atenção de vocês que nesses casos não há crime de apropriação indébita. A respeito do tipo subjetivo, o crime de apropriação indébita,
ele consubstancia crime doloso. Então, requer o quê? Consciência e vontade de realizar esses elementos objetivos do tipo penal. Além disso, exige-se o elemento, para boa parte da doutrina, o elemento subjetivo específico. Para o Bittencourt, por exemplo, ele coloca que é fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da posse, de alheia para a própria, como elemento subjetivo especial do injusto, sob pena de não se configurar apropriação indevida. Então, para o Bittencourt, é necessário o elemento subjetivo específico. É o ânimo de ter a coisa como sua, dela se apoderando definitivamente ou exaurindo a utilidade a que ela se destina. Já para outros doutrinadores, como o Nutt, entende que não exige elemento subjetivo do tipo específico, beleza? Só para vocês ficarem sabendo que existe essa divergência, ao que me parece, o STF, não falando especificamente sobre esse crime de apropriação indébita comum, mas falando sobre o crime de apropriação indébita previdenciária, ele diz que o crime de apropriação indébita previdenciária, diferentemente do crime de apropriação indébita comum, ele exige o elemento subjetivo específico, não exige, perdão, o elemento subjetivo específico. Se o STF faz essa diferenciação, significa, ou seja, ele quer dizer que se o de apropriação indébita previdenciária não exige, é porque o de apropriação indébita comum, esse que nós estamos estudando, exige o elemento subjetivo específico. Tá? Então, só lembrando que o STF não falou especificamente a respeito dessa apropriação indébita. Ele fala da apropriação indébita previdenciária. Repetindo, ele diz que o crime de apropriação indébita previdenciária, diferente do crime de apropriação indébita comum, não se exige o elemento subjetivo específico. Acerca da consumação e tentativa, é um crime que se consuma com a inversão da natureza da posse, caracterizado por um ato demonstrativo de disposição de coisa alheia ou pela negativa em devolvê-la. Então, assim, o momento consumativo do crime de apropriação indébita é de difícil precisão, porque vai depender, em última análise, de uma atitude subjetiva, não é? Do momento em que o agente quer o bem para si, no momento em que existe a inversão da posse, no momento em que surge o dolo no agente, depois que ele já tem a posse legítima, surge o dolo do agente, ocorre a inversão da posse, a posse passa a ser ilegítima ou ilícita, e esse momento é o momento que se consuma, né, esse crime. Então, essa consumação do crime de apropriação indébita coincide com o momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dispor dela como se fosse proprietário, tá? Como é que você pode ver a caracterização disso, exteriorização disso? Um exemplo é a recusa em devolver a coisa, né? É a externalização desse elemento, desse ato, desse ânimo de se apropriar. É quando o sujeito se nega a devolver ou vende a coisa para um terceiro, certo? E aí é importante que tem que ficar demonstrado que o agente tinha a intenção de se apropriar, porque se o agente não manifesta a intenção de ficar com o bem e restitui esse bem à vítima tão logo possível, não se aperfeiçoa o dolo da apropriação indébita. Então, é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês que a simples demora na devolução do objeto, quando não existe um prazo previsto para isso, não caracteriza o crime de apropriação indébita. Então, assim, pode acontecer da devolução não ocorrer por conta de outro elemento subjetivo, como uma negligência, um esquecimento. E o Rogério Greco, ele coloca que, no caso concreto, deve ficar completamente demonstrada a intenção do agente em se apropriar da coisa alheia. Não se pode cogitar quando o agente, depois de solicitada a coisa pelo dono, demora em devolvê-la, mas sem o dolo de ficar para si, por um esquecimento ou por uma negligência, certo?
E aí, pessoal, é um crime material, né? É necessário um resultado naturalístico. A consumação depende do resultado naturalístico, que no caso é a inversão do ânimo da posse, o resultado naturalístico que traz a diminuição do patrimônio da vítima, ok? É um crime de dano, portanto, consuma-se apenas com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que aqui no caso seria o patrimônio. Como é crime material, a tentativa ela é possível, embora seja de difícil configuração. Falo já um pouco mais sobre essa questão da tentativa. Quero chamar a atenção antes disso que a posterior restituição do bem ou a reparação do dano produzido em virtude daquela posse não exclui o crime, tá? A partir do se esse crime se consumou, a posterior restituição do bem ou a reparação do dano produzido não exclui o crime, não extingue a punibilidade. Pode, no máximo, ensejar a redução da pena pelo Instituto do Arrependimento Posterior, lá do artigo 16 do Código Penal, certo? Ainda sobre a tentativa, eu vou dar um exemplo. A vítima consegue recuperar o bem na hora e no local marcado em que o agente iria entregá-lo à venda a uma terceira pessoa. É um exemplo de tentativa. Então, assim, existe a dificuldade, né, de comprovar uma tentativa, de identificar a tentativa, né, porque essa identificação da tentativa ela fica na dependência da possibilidade concreta de você constatar a exteriorização do ato de vontade do sujeito ativo, para demonstrar a alteração da intenção dele de apropriar-se da coisa, né? Então, existe esse exemplo que eu passei para vocês: o proprietário surpreende o possuidor efetuando a venda de uma coisa que lhe pertence e intervém, e por causa dessa intervenção, com a circunstância alheia à vontade do agente, impede a tradição, a entrega da coisa ao comprador. Seria um exemplo de tentativa, tá? Existe um outro exemplo que funcionaria como uma espécie de desistência voluntária, tá? Sem que existisse prejuízo. Um exemplo dado é que o agente possuía um quadro que lhe foi confiado. E aí, quando foi instado a devolver esse quadro, levou à vítima uma cópia. E a vítima logo percebeu que era uma cópia e exigiu o original. E aí o agente desiste de prosseguir e entrega o original. Aí também seria uma tentativa de apropriação indébita. Mas são exemplos teóricos que a doutrina coloca, mas na verdade aqui na prática é muito difícil você encontrar uma situação semelhante com essas, né? Mas eu quis deixar aqui registrado para vocês essa possibilidade. Quanto aos sujeitos do crime, né, sujeito ativo é crime comum. O sujeito ativo vai ser aquele que estiver na posse ou detenção legítimas da coisa alheia móvel, e aí, obviamente, o proprietário não pode ser sujeito ativo desse crime, né? E cuidado que, em se tratando de funcionário público, que detiver o bem em razão de sua função, não caracteriza esse crime de apropriação do 168. É caracterizado um tipo específico de apropriação chamado peculato apropriação, do 312 do caput do Código Penal, que nós também vamos estudar ainda posteriormente. Então, quando for funcionário público que se apropria de um bem em razão da sua função, o crime é de peculato, apropriação. E o sujeito passivo, qualquer pessoa física ou jurídica titular do direito patrimonial atingido pela ação tipificada, né? Via de regra é o proprietário, como eu já falei para vocês. Quanto à classificação jurídica, é um crime de forma ou ação livre, crime material de dano, instantâneo, monossubjetivo ou de concurso eventual ou unissubjetivo, né? E um crime plurissubsistente, porque o intercrimes pode ser fracionado, só não na modalidade negativa de restituição.
muitos doutrinadores colocam que na modalidade negativa de restituição não é possível a figura da tentativa. E aí nós temos as circunstâncias da apropriação agravada ou circunstanciada ou majorada, enfim, com causa de aumento de pena, que é a do artigo 68, parágrafo 1º, que diz que a pena será exasperada em 1/3 quando a gente recebeu a coisa, e aí coloca algumas situações. Bom, primeira coisa que vocês podem estranhar é que a doutrina costuma chamar essas situações do parágrafo 1º de apropriação qualificada. Porém, tecnicamente, não temos aí uma qualificadora. Por quê, professora? Porque o parágrafo 1º não traz novos limites abstratos de pena, traz uma fração de pena a ser aumentada. Então, aqui é uma majorante, é uma causa de aumento de pena, tá? E muitos chamam de apropriação indébita agravada, que também tecnicamente não é correto, porque as agravantes... Aqui não se trata de um agravante, né? As agravantes genéricas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, mas enfim, eu quis trazer também para vocês não se confundirem quando estiverem lendo alguma jurisprudência ou alguma outra doutrina, um julgado a respeito disso. Então aqui nós temos uma apropriação indébita circunstanciada ou majorada, na verdade. E aí a pena vai ser exasperada em 1/3 quando a gente recebeu a coisa em depósito necessário, que prevalece na doutrina o entendimento de que esse inciso 1 só se aplica a uma das modalidades do depósito necessário, que é o miserável, que é quando acontece o depósito necessário efetuado em ocasião de calamidade, tá aí o dispositivo do Código Civil para quem quiser ler mais sobre isso. Também na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, depósito judicial. Desse rol taxativo exclui-se a figura do liquidatário, porque foi extinto pela lei de falência. Então, onde se lê síndico, você deve ler administrador judicial da falência, é o nome correto. E, por fim, em razão de ofício, emprego ou profissão. Então, se o objeto for recebido em razão de função pública, como eu já falei, para o funcionário público é crime de peculato. Então, me dá um exemplo aqui desse inciso 3, professora. Por exemplo, comete o crime de apropriação indébita o advogado que se apropria dessa modalidade majorada, tá? Do inciso 3. O advogado que se apropria de valores depositados em sua conta corrente por parte da vítima para fins de pagamento de uma dívida bancária por ela contraída ou de valores creditados na conta corrente referente a um precatório devido a cliente. Enfim, e o advogado não repassa o valor para o seu cliente, ele comete o crime de apropriação indébita majorado pelo inciso 3. E lembrando que apropriação indébita também de uma pessoa que é responsável por guardar determinados valores, como, por exemplo, alguns consideram que não é furto, mas sim apropriação indébita, aquela pessoa que trabalha como caixa numa loja, num supermercado, enfim, e recebe aqueles valores, ficam com ela aqueles valores, ela fica na posse daqueles valores, e ao final ela deve entregar aqueles valores em uma conta bancária da própria pessoa jurídica e não o faz, se apropria daqueles valores, né? Surgindo o dolo depois que ela já está na posse daqueles valores, aí ela teria cometido o crime de apropriação indébita, tá? Então tem que prestar atenção no momento em que surge o dolo. Para apropriação indébita, esse dolo tem que surgir após, como eu já falei, a posse legítima. As causas de aumento de pena da linha B e C têm caráter pessoal, tá? Então não se comunicam aos coautores ou partícipes do crime, diferente do inciso do inciso 3, né? Que eu coloquei aí como item C, letra C. Elas se comunicam sim, não tem caráter pessoal, elas se comunicam aos coautores e partícipes do crime. E mais uma vez, se o objeto
recebida em razão de função pública, o crime vai ser o de peculato. Apropriação indébita privilegiada, 170 do Código Penal, coloca que os crimes previstos nesse capítulo se aplica o disposto no 155, parágrafo 2º, ou seja, quando o agente for primário de pequeno valor à coisa, o juiz ele poderá substituir a pena de reclusão por detenção, reduzir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. E a existência, né, dessa forma privilegiada não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Bom, aí nós temos, vocês recordam, a figura do furto privilegiado. O 170 remete o leitor ao estudo da figura do furto privilegiado, que está lá no 155, parágrafo 2º. Né? Nós já falamos sobre isso, então vocês já sabem os requisitos. Aquilo tudo que nós falamos sobre o furto privilegiado se aplica aqui para o crime de apropriação indébita privilegiada. Professor, o fato de existir a apropriação indébita privilegiada impede o reconhecimento do princípio da insignificância? Não. E o STJ já disse isso nesse julgado que eu coloquei aí para vocês, certo? Agora a gente tem que ter cuidado e muita cautela para não confundir pequeno valor, que é o que caracteriza o privilégio, com valor insignificante, que resulta na atipicidade material da conduta, né? Lembrando que o Supremo ele tem utilizado 4 vetores, né, 4 critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, que seria a mínima ofensividade da conduta, o baixo grau de reprovabilidade da conduta, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico e a ausência de periculosidade social da ação. Então, aí vai do julgador, a cada caso concreto, verificar se se trata de pequeno valor, né, até aquele valor do salário mínimo, como eu já falei, e o que é que seria um valor insignificante. Ok, então encerramos por aqui essa aula sobre a apropriação indébita do 168 e da figura privilegiada do 170. Em seguida eu vou falar no próximo vídeo sobre a apropriação indébita previdenciária.